um amor tão poderoso de Deus sobre as nossas vidas, de ver um homem ser torturado, moído, sabe, um homem santo, para que ele pudesse vencer a morte e vencer Satanás, para nos livrar de uma escravidão onde o pecado nos dominava e o nosso destino era o inferno. O destino nosso não tinha outro, porque nós éramos escravos, mas através da sua morte e da sua ressurreição, da sua pureza, hoje nós somos livres. Livre para adorar, livre para seguir o Deus que você quer, livre para fazer o que você quiser. Hoje Deus nos deu o poder de termos a decisão de escolher os nossos destinos. Eu vou fazer uma pergunta para você, responde para você mesmo, se nessa semana ou nesse mês você passou por alguma angústia ou por algum medo ou alguma preocupação na tua vida. Eu não sei porque Deus me incomodou ali fazer essa pergunta. É fácil que eu vou te dar uma resposta que o nosso pastor sempre nos deu: fique em paz, porque essa luta ela é tua. Essa luta só você vai poder combater, porque às vezes nós podemos trazer a melhor palavra, podemos te dar os melhores conselhos, podemos te dar os melhores versículos para te direcionar, mas essa luta ela é tua. Só você vai conseguir vencer essa luta, porque eu, pastor Daniel, eu não consigo, te levar, à frente, mas o que está dentro de ti, o Espírito Santo, ele te dá força e sabedoria, porque ele sabe que você é capaz de vencer todos os dias a morte, o medo, ele te dá poder e autoridade para que você possa avançar. Mas o Satanás, ele quer que nós, andamos para trás, que nós, retrocedemos e diminuímos, dizendo que nós não somos capazes. Mas eu quero dizer que na cruz do Calvário o Senhor disse: eu venci, você vai vencer. Eu estou indo embora, mas eu não te deixo órfão, porque o Espírito Santo vai habitar contigo e você será mais do que vencedor. Não se entristeça com os seus problemas, não se enfraqueça, com o teu medo, isso faz parte das nossas vidas. Nós vamos ser eternamente desafiados, mas maior é aquele que está conosco. Creia e tenha fé, nós não tivemos, o prazer de estar lá vendo o nosso Senhor sendo crucificado, mas hoje nós temos o prazer de viver debaixo da graça e do favor de Deus. Então não tenha medo, irmãos, não tenha medo e não se esconda. Não faça, que a sua depressão te esconda dentro de um cômodo. Não faça que a sua depressão te faça se esconder do mundo, mas faça dela como um desafio, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Antes de começar a palavra, eu quero orar. Eu quero orar porque o Senhor, ele vai mudar as nossas histórias cada dia mais. A cada dia mais que vencedores. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor, ao qual o Senhor, meu Deus, decidiu falar com o teu povo. Senhor, usa a minha boca, Senhor Jesus. Porque, Senhor Jesus, essa palavra não adianta nada, Senhor, eu falar da minha boca, mas se teu Espírito Santo, Senhor meu Deus, derramar sobre a vida dos meus irmãos, eu creio, Jesus, no poder, porque a tua palavra é como uma faca de 2 gumes, Pai, que corta penetrantemente e entra na alma. Senhor, só o Senhor tem o poder, Senhor Jesus, de falar conosco, só o Senhor tem o poder de mudar as nossas histórias, Pai. Então, Senhor Jesus, se há alguém aqui triste, Pai, se há alguém angustiado, com medo, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu declaro alegria, eu declaro a força, eu declaro a sabedoria, eu declaro, Pai, caminhos bons, Pai, porque o Senhor se entregou naquela cruz na sexta-feira, Senhor Jesus, mas no domingo, Pai, o Senhor ressuscitou para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, Pai, vida em abundância, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém? Irmãos, o tema da palavra hoje é redenção, o significado profundo da Páscoa. A Páscoa é uma festa legal. Eu vejo, muita gente comprando chocolate, ovos de Páscoas, Minha filha, uma vez, ela entrou na arte de querer fazer para vender um trabalho, gente. Mas é gostoso, é saboroso. E alguém inventou um coelho para homenagear essa Páscoa. Eu não consigo ver algo terrível nisso,
mas eu vejo um engano. Um engano do quê? Porque a pessoa, ela inventou o ovo de Páscoa, um chocolate gostoso e um coelho bonitinho. Mas só que Cristo, ele se entregou na cruz, derramou seu sangue no madeiro. Em Êxodo, Deus mandou o seu povo matar o cordeiro e pegar o sangue e colocar no umbral das portas para que a morte não pegasse. Mas só que tinha um detalhe. Deus falou assim: olha, toda vez vocês vão comer folhas amargas, para que você lembre o tempo sofrido. Então alguém aqui, ele quis confundir um pouco esse lado. E para que nós possamos entender, a palavra da Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa passar por cima ou poupar. Para entender a Páscoa, precisamos entender que ela nasce em um contexto de juízo e misericórdia. Sabe, Deus estava julgando o Egito, mas providenciando um escape para quem cresce. Sabe, Deus, ele estava montando uma estratégia. Deus, ele vem, sabe, escolheu Moisés como o libertador do povo, e Deus, ele fala assim: esse Egito, a maior potência do mundo da época, está achando que eles são mais do que eu. Eles estão achando que eles podem mais do que Deus. Nós estamos vivendo um tempo que o homem está querendo ser mais que Deus, inventando robôs que pensa mais rápido que o ser humano, que luta melhor que o ser humano. Nós estamos naquele tempo. Mas quando Deus, ele vê o Egito, ele faz assim: eu vou mostrar para vocês que não há Deus maior do que eu, não há Deus maior do que o Criador dos céus e a terra. Então o Senhor começa ali a humilhar deuses por deuses, um a um, até o 9. O 10º é uma diferença. Por que Deus fala assim: olha, passe o sangue, porque a morte vai passar, e aquele que não tiver a marca, o primogênito vai morrer. E eu fiquei pensando, tinha mais de 400 mil, não sei direito a numeração, de hebreus escravizados. Será que todos passaram o sangue? Será que todos criam, sabe, em Deus? Falam assim: não, esse Deus, olha o que ele fez, ele humilhou todos os deuses daqui. Mas será que vai passar mesmo o espírito da morte? Será que não teve nenhum lá que falou assim: ah, eu não vou passar não? A decisão da nossa mente faz isso conosco. O acusador, ele faz com que nós, sabe, entramos na dúvida. E quando Deus faz isso, ele está fazendo o quê? Ele está dizendo: o faraó acha que ele é Deus, o faraó acha que ele é maior que todo mundo, o faraó está achando que ele pode, sabe, mandar, mas eu vou mostrar para ele que ele não tem poder nem de proteger o primogênito dele, ele não tem poder de nada, porque quem tem poder aqui é o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso, e eu vou mostrar para ele que a morte vai levar, e levou. Sabe, no Novo Testamento o cenário foi o mesmo, sabe, o mundo estava sob um julgamento de pecado, e Jesus é o nosso escape. Olha que coincidência, no Velho Testamento Deus manda matar um cordeiro ou um cabrito e passar o seu sangue no umbral das portas, hoje nos batentes das portas, para saber que o anjo, quando vê aquele sangue, falou: opa, aí eu não posso entrar, aí é um servo de Deus, aí é uma serva de Deus, aí eu não posso tocar. Hoje não é diferente, sabe, quando o espírito ruim passa na nossa casa, ele olha e fala assim: opa, aí tem um filho de Deus, aí tem um cristão, eu não posso entrar aí, eu quero, mas eu não posso, eu não tenho poder. Então creia nisso. E quando Jesus, ele é encravado naquela cruz, o mesmo sangue que foi passado no umbral pelos hebreus, ali era derramado na madeira da cruz o sangue de Cristo, dizendo: está consumado, Senhor. Não precisa mais matar animal, não precisa fazer mais sacrifício, não precisa fazer nada, porque eu fui o Cordeiro perfeito, eu vim sem pecado nenhum, em nome de Jesus, aleluia. O Cordeiro, porque é um animal. No Antigo Testamento, a justiça de Deus exigia o pecado fosse pago com vida. Essa era a exigência de Deus. Quando o homem pecava, ele tinha que vir com um animal. Não podia ele ir lá como os dias de hoje: Senhor, me perdoa. Mas ele tinha que transferir, sabe, esse pecado. E quando o animal era escolhido, tinha que ser um cordeiro. E precisava ser macho de 1 ano e sem defeito. Tinha essa exigência. Um cordeiro ou um cabrito, macho de 1 ano. Olha o que está escrito em Êxodo 12:5. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Você não podia chegar lá com um cordeiro de 2 anos, um cordeiro
doente, um cordeiro machucado, ou chegar com outro tipo de animal e falar assim, sabe o que é, Deus? Eu vi esse animal, que ele é tão bonito, eu me apaixonei tanto e eu acho que ele é perfeito. O Senhor, não, tinha regra, e o Senhor exigia, tinha que ser ou um cordeiro ou um cabrito, e ali ele era sacrificado. Sem defeito significa que ele não podia ter manchas, feridas ou doenças. Às vezes nós queremos ofertar para o Senhor coisas, sabe, que não tem valor para nós, sabe, queremos dar um animal, esse aqui ele não... Se fosse uma vaca, nós falamos assim, essa aqui não dá muito leite, então dá essa aqui, deixa essa aqui que dá muito leite. Se fosse um boi, não, esse boi aqui está muito gordo, quando eu for abater ele vai dar muita carne. Dá esse magrinho, sabe? Às vezes nós pensamos assim, mas só que Deus falava não. Sabe por que Deus falava não? Porque teu coração tinha que estar puro. O teu coração não tinha que estar, sabe, inclinado àquele bem, mas tinha que estar inclinado ao Senhor, porque o seu arrependimento faz você fazer o melhor. Muitos homens, quando assalto e vão preso, muitos se arrependem. Eles se arrependeram por quê? Por causa do roubo? Não, eles se arrependeram porque ele foi preso. Sabe, aqui as pessoas, elas não tinham que se arrepender, sabe, pelo medo, mas elas tinham que se arrepender do seu pecado, e o seu sacrifício, ele tinha que ser limpo, sabe, a conexão com Cristo Jesus tivesse um único pecado, ele morreria por si próprio. Se o Senhor nosso Deus tivesse um pecado, ele não ia ser ressuscitado, ele não poderia ser o nosso Salvador, ele tinha que ser limpo, sem pecado nenhum. Entre seus 33 anos e meio, ele foi puro, sabe? Mas como ele foi o único ser humano sem mancha, ele pôde morrer em nossos lugares. Jesus Cristo foi o único que pôde ser santo e capaz de se entregar naquela cruz, sem culpa nenhuma. Outro dia a Luana pregou aqui e usou um exemplo do filho dela, que se tivesse um tiroteio aí na rua e o Noah saísse na rua, ela sairia correndo desesperadamente e tentaria salvar. É seu filho. Mas tem muitas vezes no nosso desespero que nem os nossos filhos a gente tem coragem. Depende do nosso medo, a gente não tem coragem, mas Deus, ele deu o seu filho, sabe, como um sacrifício perfeito. Deus, ele fez isso por amor a nós. Agora você imagine o seu filho sendo, sabe, atropelado, ou sendo maltratado, ou tomando um tiro hoje num país tão perigoso que nós vivemos. Como que nós não ficamos revoltados? Ontem mesmo morreu 2 crianças na rua Santa Cruz, atropelado por um acidente, sabe, de uma imprudência. Imagine o pai e a mãe daquelas crianças como não ficou. Sabe, por dentro deles eles queriam justiça, eles queriam, sabe, estrangular aquele homem, e eu fiquei admirado que ninguém bateu naquele homem. Numa comunidade, geralmente aquela pessoa era linchada porque ele estava embriagado, mas Deus o protegeu e não deixou. Ele vai pagar a justiça dele com os homens. Quando Deus entregou Jesus, ele não pensou assim, sabe de uma coisa, eu vou tacar um raio, eu vou tremer essa terra, eu vou acabar com esse povo, eu já acabei uma vez com o Noé, agora eu vou acabar de vez, porque esse povo são pecadores, esse povo não me respeita, esse povo não me obedece. Não, ele não pensou isso. Sabe o que ele fez? O céu estremeceu, porque os anjos de Deus queriam lá, sabe, acabar com tudo, mas Deus falou, não, porque o meu filho, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu, e hoje os meus filhos amados podem me adorar, hoje eles podem ter a decisão, hoje eles podem ter vida e vida em abundância. Sabe, a Páscoa ensina o princípio da substituição. Uma vida inocente, o Cordeiro que foi Jesus, é entregue para que uma vida sem culpa, sabe? Ele se entregou sem culpa nenhuma por nós. O primogênito que hoje somos nós. Nós somos primogênitos de Deus e por isso nós somos poupados, sabe, da cruz. Nós somos poupados do castigo. Nós somos poupados da culpa e condenação. Hoje muitas vezes nós mesmos nos culpamos e nos castigamos achando assim, Senhor, eu não mereço. E realmente, se nós olharmos para nós mesmos, nós não merecemos. Mas Jesus, ele fez de filho, fez de nós Cordeiro de Deus através de Cristo. Amém? 2. O sangue. Por que nos umbrais? Muitos cordeiros morreram no Egito, muitos mesmo, mas apenas as casas que aplicavam sangue foram salvas. Olha que esse detalhe, quando Deus dá a ordem para eles fazer, sabe, a ceia, eles mandam escolher um animal, um cordeiro, e quando eles escolhem o cordeiro,
tinha famílias muito grandes, então o cordeiro dava para todo mundo. Mas também tinha famílias pequenas, e tinha um detalhe, não podia sobrar a carne, não podia jogar fora, e não podia quebrar nenhum osso. Então Deus dá a ordem do quê? Aquelas famílias que for pequena, chama do lado, se ajunte e façam a ceia. Na hora que você estiver fazendo a ceia, passe o sangue no umbrais da porta, porque eu vou passar, e aquele que não tiver a marca do sangue, eu vou matar. Sabe, o sangue deveria ser passado, sabe, no umbral, na viga que é de cima, nos umbrais que são as dos lados. Olha o que está escrito em Êxodo 12:7. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Aquelas casas que estivessem vazias não precisava passar, tinha que ser só onde eles iam servir a ceia, sabe? Ao fazer isso, a família formava uma moldura de sangue, sabe? Na conexão com Cristo, nada basta saber que Jesus morreu na cruz. O sangue precisava ser aplicado pela fé, e fé é o pincel que passa o sangue de Cristo na porta do nosso coração. Eu não sei se você já teve a sensação de falar com Deus, sabe? Saber que Deus pode curar um paralítico e falar assim: Senhor, eu vou orar, mas eu sei que ele não vai andar. Eu sei que ele não vai andar. E você vai orar ali e nada aconteceu. Por quê? Porque você não teve fé. Aí você fala assim: não, pastor, mas sabe o que é? Eu já orei por muitos enfermos, sabe? Uma simples dor de cabeça. Eu orei com tanta fé, a certeza que ele ia ser curado e nada aconteceu. Então, é o tempo de Deus. Você tem que ter fé em tudo que você faz, em onde você estiver, sabe? Se você estiver num lugar muito bom e alegre, tenha fé, Deus lá. Mas se você estiver num lugar muito triste, tenha fé que Deus está lá. Aonde Paulo ficava preso, Deus estava com ele. Deus o alimentava e dava força para ele vencer todos os dias. Com você não é diferente, porque Deus está contigo onde você quiser, sabe? Onde tiver o sangue do Senhor está no nosso coração. Onde você tiver a fé, o seu coração estará cheio, sabe? E a palavra de Deus diz que sua boca fala que seu coração está cheio. Se você estiver cheio de amor, cheio de fé, você vai falar de Deus para todo mundo e as pessoas vão acreditar pelo que você fala. Não é porque eles estão vendo, porque nós não vemos, sabe? O próprio Espírito Santo aqui na nossa frente, que se nós víssemos ia ser uma alegria imensa, mas a gente temos fé que Ele está conosco, e um dia o nosso Senhor Jesus Cristo virá para nos buscar. É pela fé que nós estamos aqui hoje falando da palavra de Deus, ouvindo da palavra de Deus. É pela fé, porque nós cremos. Senhor, hoje eu vou ser sincero, meu Pai, hoje eu estou cansado, eu não queria nem ir hoje para a igreja, sabe? Eu estou irritado, eu não queria ir, mas Senhor, por amor a Ti, eu vou, porque hoje tem um culto e eu tenho um compromisso com o Senhor. É fé, é saber que um dia, sabe, tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai se cumprir. A fé é um pincel que passa o sangue de Cristo na porta do nosso coração, sabe? O sangue era o sinal visível de obediência. Aqueles hebreus só passaram o sangue no umbral da porta porque eles tinham fé. Se Moisés está falando que Deus falou que vai passar o espírito da morte, aquele que não tiver o sangue no umbral das portas, o meu primogênito vai morrer. Opa, é por fé e pelo amor, pelo meu filho, eu vou passar aqui, porque mal nenhum vai entrar na minha casa, mal nenhum vai entrar na minha casa. Eu unjo, sabe, hoje as minhas portas, os batentes das minhas portas da entrada e da saída, do meu quarto, do quarto dos meus filhos, sabe, eu unjo porque pela fé. Senhor, olha, eu estou vendo esse olhinho aqui, ele está sumindo, mas eu sei que no mundo espiritual, qualquer espírito de trevas que tentar vir sobre minha casa, ele verá essa marca, não porque eu pus, mas pela fé. O Senhor protege a minha casa, o Senhor protege a minha família, o Senhor está comigo e eu creio, Jesus, pela fé, e declaro: mal nenhum entrará na minha casa, mal nenhum entrará na minha família, em nome de Jesus. Deus disse: e vendo o sangue passarei por cima. E Ele não procurava pessoas perfeitas dentro da casa, de jeito nenhum. Deus, Ele não estava nem preocupado com quem estava dentro da casa, Ele estava preocupado com obediência à fé. Ele procurava, sabe o que? Era o sinal do sangue. Hoje o Senhor, Ele procura o nosso coração, Ele procura o nosso amor, Ele procura, sabe, uma transformação, porque Ele sabe que ainda tem homens e mulheres fervorosas, sabe,
sabe? Às vezes a gente acha que nós somos só esse povo aqui, não. Hoje, nesse exato momento, tem milhões e milhões e milhões de pessoas adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, sabe? Declarando a palavra do Senhor, porque nós somos uma igreja, e a igreja unida alegra ao Senhor, sabe? O que nos salva não é a nossa conduta, mas é a nossa cobertura. Irmãos, eu não canso de me dizer, sabe? Esse país, que as pessoas perguntam, pastor, onde você mora é perigoso? Eu não sei, para mim é calma, eu não vejo assalto, eu não vejo. Mas se você ligar a televisão ou celular, você vê, só falta sair sangue do celular, de tantas pessoas que são roubadas, são abusadas, crianças que estão sumindo, sabe? Pessoas que estão sendo mortas aleatoriamente, por causa de nada, e eu falo, uau, eu devo estar cego porque eu não estou vendo isso, porque há uma cobertura sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus, e eu creio e declaro, Pai, em nome de Jesus. 3, ervas amargas. Por que o gosto ruim? Além do cordeiro e do pão asmo, Deus ordenou que comesse ervas amargas. Olha o que diz em Êxodo 12:8. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, o cordeiro, a oferta, e juntamente com as ervas amargas e o pão sem fermento. Olha que interessante. Êxodo 12:8. Naquela mesma noite comerão carne assada no fogo. Que delícia, o churrasco está pronto. Aqui está bom. Mas juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. O gosto amargo servia para lembrar o povo da dureza e da dor da escravidão do Egito. Deus tinha, sabe, essa preocupação do povo lembrar, sabe, do que eles sofreram os 400 anos no Egito. Eles tinham que lembrar do sofrimento através dessa erva amarga. Eles não podiam esquecer o quão ruim era viver longe da liberdade, como era tão ruim viver longe de Deus. Hoje nós vivemos um tempo onde nós largamos o Senhor por nada. Sabe o que é? Hoje eu não estou afim, hoje eu não estou bem, hoje eu estou, sabe... eu estou estressado. E a gente jogamos a culpa em Deus. Mas só que Deus, Ele nos quer dar o melhor. Aqui tem alguma mãe que quer dar pedra para o seu filho comer no lugar de pão? Tem alguma mãe que quer deixar seu filho, sabe, do lado de fora em dia frio? Nosso Deus maior ainda é o amor dele, que o amor dele não se compara, sabe, a amor nenhum humano. O amor de Deus é tão grande que Ele te leva a lugares maiores, onde Ele quer te dar o melhor, sabe? Mas só que Deus falava para eles assim, olha, vocês foram escravos, sabe por quê? Porque você esqueceu de mim. Quando vocês estavam bem, sabe, vocês me largaram e foram bailar, vocês foram festejar as deuses estranhos, você foi, sabe, para o mundo, mas hoje eu vou te libertar dessa escravidão, porque levantou um homem e clamou, Senhor, tira nós desse tormento, Senhor, livra-nos dessa escravidão, livra nós, Senhor Jesus, desse medo, sabe, Senhor, me livra dessa prisão, Senhor, porque eu não aguento mais, e o clamor seu chega aos céus. Mas Senhor, será pastor, que Deus ouve a minha oração? Pode ter certeza que sim. Nenhuma oração tua, nenhuma conversa tua com Deus é jogada fora. Por mais que você não veja o resultado ali na sua frente, mas lá na frente você vai olhar para trás e falar, Senhor, eu lembro claramente, Senhor, quando eu orei para ti, falei, Senhor, eu não aguento mais esse tormento, eu não quero mais essa vida para mim, sabe, eu sou uma prova viva, que eu falava, Senhor, eu não quero, sabe, mais passar vergonha, eu não quero ser mais, Senhor Jesus, um homem, sabe, deixado de lado, onde as pessoas nos suportam. Não quero, Senhor, eu quero ser visto como um homem respeitoso, onde as pessoas me chamam para dentro de suas casas. E hoje eu olho para trás e isso acontece na minha vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem prazer em te abençoar. Deus, Ele tem prazer em te entregar alegria. Deus tem prazer em te entregar sabedoria. Sabe? Deus tem prazer em ver você vencer, porque o pai sempre vai amar os filhos. Sabe? E os escravos, eles não podiam esquecer o quão ruim era viver longe disso. Ele não podia, sabe? Então eles tinham que comer a erva amarga para lembrar como o Egito era ruim, sabe? E para acertarmos a salvação, nós precisamos primeiro sentir o amargo. Sentir o amargo é sentir o quê? O arrependimento. Hoje, qual que é a erva mais amarga que nós comemos hoje? É o nosso pecado. Quando nós pecamos contra Deus, sabe,
desce ruim, sabe? Principalmente quando o nosso pecado ele é aberto para o povo, e você fala, nossa, fulano viu, meu Deus, que vergonha, por que que eu fiz isso? Por que Deus, o Senhor permitiu? A gente joga a culpa em Deus ainda dizendo, por que que o Senhor permitiu, Senhor, que eu passasse por essa vergonha, sabe? Então essa folha amarga, ela vai descer dentro de nós e nós vamos, Senhor, me perdoa, me perdoa. Eu acredito que nenhum de vocês tem essa frase, mas eu tenho uma frase amarga na minha garganta, que eu tenho a obrigação de dizer para minha mãe todo dia, mãe, eu te amo. Mesmo a gente discutindo alguns assuntos, eu tenho que dizer a ela, porque um dia ela brigando comigo, eu disse assim, ó, eu não pedi para nascer. Isso é uma folha amarga que o Senhor faz eu comer todos os dias, quando eu lembro da minha mãe, e fala assim, olha, você agora tem a obrigação de tirar o sorriso do rosto dela. Você tem a obrigação de amar a tua esposa, sabe por quê? Porque você não merecia, mas eu te amei. Por que que você não vai amar ela? Por que que você não vai amar ele? Por que que você não vai fazer o que é certo? Porque você pecou? Sim, mas eu te perdoei e você tem que liberar o perdão. Essa folha amarga vai descer? Vai, mas você vai lembrar, há um Deus que faz eu lembrar, mas não me dói mais, porque o Senhor me perdoou. Sabe, o arrependimento é reconhecer que a vida longe de Deus é amarga e destrutiva. Sabe, a luta nós vamos ter todo dia dentro de nós, algo dizendo dentro de você assim, ó, não precisa não vai não, você não precisa adorar esse Deus não, pode curtir, mas eu posso beber? A Bíblia não fala se eu posso, a Bíblia diz que eu não posso me embriagar, sabe, então eu posso beber? É simples, vai operar de alguma coisa no seu corpo e manda o médico beber antes, se você acha que pode, ou se você for viajar de avião, dê uma bebida para o piloto antes, aí você vê se você pode ou não. Então tem coisas que já não nos cabe mais, sabe? Deus nos derramou o sangue dele na cruz para que nós tivermos uma liberdade saudável, sabe? Não existe Páscoa sem ervas amargas. Hoje nós comemos chocolate e nos alegramos, mas só que tem uma história por detrás disso, sabe? Não existe salvação sem reconhecimento de que nós somos pecadores, escravizados e que precisamos de um libertador. Nós sempre vamos precisar, sabe, do nosso Senhor, nosso Deus. Nós sempre vamos precisar lutar e vencer a cada dia, porque o nosso general é o nosso Senhor, nosso Jesus Cristo. Amém? Quarto, a promessa, por que comer calçados? Deus disse para comerem a ceia, pronto para a viagem. Eles não dizem assim, ó, come, festeja e ficam aí de boa que eu vou fazer o meu serviço. Não, já fique pronto. Olha o que está dizendo em Êxodo 12:11. Ao comerem, esteja pronto para sair. Olha o que o Senhor está falando para eles. Ao comerem, esteja pronto para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajados na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. O Senhor está dizendo para o povo assim, olha, se alimentam, se preparem, fiquem fortes, porque eu vou passar, eu vou levar o primogênito do Egito, eu vou levar o primogênito do faraó, e ele vai chegar aqui e vai falar, vão embora porque eu não aguento mais, então fique pronto, sabe, Deus está dizendo para você, sempre esteja pronto, sabe, se arrependa dos seus pecados, e esteja pronto para adorar o Senhor onde você estiver, seja sempre vestido, sabe, com a palavra do Senhor, revestido com o capacete da sabedoria, o cinto, sabe, de todos os instrumentos do Senhor, sabe, ele não deveria se acomodar no Egito, o povo não deveria, sabe, o jantar da Páscoa não era um banquete de lazer, não, Deus não estava falando assim, ó, vai se deliciar porque eu vou acabar com o Egito, não, estava se alimentando para se fortalecer, era uma refeição de partida, eles deveriam estar prontos para sair a qualquer momento, o Senhor pode chegar em nós e chamar nós pelo nome e falar, Daniel, chegou a sua hora, bora, pode chegar para você, hoje é o dia do seu arrebatamento, vamos meu filho, esteja pronto, vestido, sabe, para estar sempre preparado. O cristão que celebra a Páscoa entende que este mundo não é a sua casa. Aqui é apenas uma passagem. Assim como os hebreus estavam no Egito, pela sua rebeldia, ficaram 400 anos, sabe, escravizados, porque era um tempo, mas era passageiro. Aqui nessa terra nós também estamos de passagem.
e um dia o Senhor vai nos chamar. Sabe, a salvação gera urgência, assim como os israelitas deixaram o Egito às pressas. O Novo Testamento nós chamamos para sair do mundo e caminhar em direção ao reino de Deus, que encontrou o Cordeiro que não quer mais ficar na escravidão. Sabe, eu quero concluir dizendo que a ceia que uniu os dois testamentos, o velho e o novo, na última ceia, Jesus com os discípulos, ele estava celebrando a Páscoa do Antigo Testamento, mas em um momento profético, ele pegou o pão e o vinho e disse: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Isso está em Mateus 26 e 28. Ele ceiou com seus discípulos. Naquele momento ele estava dizendo: a sombra acabou, o sofrimento acabou, sabe? Aquele seu tormento acabou, aquele seu estresse acabou, você está livre, sabe? Ele está dizendo: acabou, a realidade chegou e eu sou o Cordeiro que vocês esperavam por mais de 1500 anos, sabe? A Páscoa é o encontro da justiça de Deus com o seu amor. A justiça puniu o pecado, mas o amor providenciou o substituto, sabe? Ele providenciou e você está pronto para a jornada, o sangue já está às portas, aleluia. E eu quero falar para você quem é esse, sabe, quem é esse homem de Gênesis, Apocalipse? Se você puder ficar de pé, eu agradeço que todos fiquem de pé, que eu quero finalizar dizendo de Gênesis, Apocalipse, quem ele é. Quem ele é para você em Gênesis, sabe quem ele é? Ele é o Criador, onipotente, onisciente, onipresente, sabe? Em Êxodo ele é o libertador pessoal, eterno e todo-poderoso. Em Levítico ele é santo, único, absoluto. Em Números é o soberano, fiel e imutável. Quem é esse? Sabe? Em Josué ele é o guerreiro fiel. Em Juízo ele é o soberano, rei de Israel. Em Ruth ele é o Senhor soberano e provedor. Quem é esse? Em 1 Samuel e 2 Samuel ele é o juiz soberano de Israel. Em 1 Reis ele é soberano, absoluto e histórico. Em Crônicas ele é o restaurador e acolhedor. Quem é esse? Em Esdras ele é o boa mão do Senhor. Em Neemias Deus é o providência, sustentador e restaurador. Em Esther ele é invisível, soberano e providencial. Quem é esse? Em Jó majestoso. Em Salmos refúgio e fortaleza. Em Provérbios como manual de sabedoria. Quem é esse? Eclesiastes, ele é o Criador, soberano, justo e juiz. Em Cantares, amor de Deus por seu povo. Em Isaías, santo de Israel. Em Jeremias, olheiro soberano, Senhor dos exércitos, glória e majestoso. Quem é esse? Em Lamentação, agente de justiça e disciplina. Ezequiel, fogo reluzente. Daniel, soberano e altíssimo. Quem é esse? Em Oséias, é fiel e amoroso. Em Joel, justo e poderoso. Em Amós, juiz justo e o leão que ruge. Em Abadias, juiz soberano. Quem é esse? Em Jonas, o Senhor soberano, misericordioso e persistente. Em Mequias, juiz contra a justiça. Em Naum, juiz vingador e zeloso. Em Abacuque, guerreiro e poderoso. Quem é esse? Em Sofanias, dia do Senhor. Em Ageu, Senhor do exército. Em Zacarias, Senhor dos exércitos. Em Malaquias, Senhor da aliança. Em Mateus, rei e Messias. Quem é esse? Em Marcos, filho de Deus. Em Lucas, o homem. Em João, o verbo. Em Atos, o Espírito Santo. Quem é esse? Que em Romanos é a promessa profética. Em 1 e 2 Coríntios, Deus todo consolador. Em Gálatas, nascido da mulher. Em Efésios, Pai da escolha. Em Filipenses, na pessoa de Jesus Cristo. Em Colossenses, imagem visível e invisível. Quem é esse? Sabe, em 1 e 2 Tessalonicenses, juiz justo. Sabe, em 1 e 2 Timóteo, salvador e mediador. Em Tito, graça salvadora. Em Filemão, reconciliação e do padrão transformador. Quem é esse? Em Hebreus, revelador supremo. Tiago, fonte de sabedoria. 1 Pedro, 2 Pedro,
fonte de esperança e sofrimento. Quem é esse? Em 1º, 2º e 3 João, luz e amor. Em Judas, juiz final. Em Apocalipse, Rei dos reis, Senhor do Senhor, Cordeiro perfeito que derramou o seu sangue na cruz para que hoje nós possamos ter vida. Quem é esse? Esse é o Deus que te ama, esse é o Deus que te cuida, esse é o Deus que te preserva de todo mal. Quem é esse? Esse é o Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É Ele, é Ele, é Ele. Por Ele são todas as coisas, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.